Deus, Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por todas as bênçãos derramadas sobre nós e pedimos que o Senhor nos ajude mais esta vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. Amém? Todos bem? Graças a Deus. Nesta noite nós vamos ler a mensagem, o futuro lar. Futuro lar. Nós damos boas-vindas a todo mundo, também aos nossos pessoal que participa conosco pela internet. Deus os abençoe. O futuro lar. Nós vamos ler a escritura que se encontra em Filipenses, capítulo 3, o versículo 20 e o 21. Graças a Deus. Filipenses, capítulo 20, capítulo 3, o versículo 20 e o 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por podermos ler a Tua palavra. E pedimos que o Senhor, o Espírito Santo, vivifique ela em nossas vidas. E que o anjo do Senhor esteja aqui nos ajudando no trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos lugares. Tem uma escritura muito interessante aqui também. A carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 12. O 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade, sequência, mas eu queria lembrar-vos de algo. Não é bom sofrer antecipadamente, porém, já está assim mais próximo. Estava até comentando com a patroa esses dias. Segundo o calendário, o encontro regional de 2021 será aqui em Ariquemes. Então, eu já gostaria de deixar aqui, lançar o desafio, para nós já estarmos orando a favor de tudo, mas especificamente também para o encontro aqui em Ariquemes no ano de 2021, se Deus permitir. Bom? Então vamos ler aqui o futuro lar da noiva terreal e do noivo celestial. 245. Agora vejam, isso vai ser, recordem, não vai ser o céu, desce do céu. É um lugar de habitação, um lugar no qual habitar, para ocupar sua morada, como foi João na ilha de Pátimos, a viu descendo aqui em Apocalipse 21. João viu a cidade descendo do céu como uma pomba. Como ele viu, aqui desce Deus
sobre seu tabernáculo terreno. Jesus descendo do céu. Jesus foi batizado, foi direto. Quando ele encontrou ao profeta, a palavra vem ao profeta, e ele era a palavra. E o profeta estava de pé ali, negando todas as suas denominações e tudo mais. E quando ele viu a palavra veio direto a ele. Graças a Deus. O profeta estava tão entusiasmado que disse: eu necessito ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? Ele disse: deixa agora, porque assim convém. Conhecemos a mensagem. Que cumpramos toda a justiça. Eu sou o sacrifício, devo ser lavado. Ele deixou. Quando saiu da água, ele disse: vi os céus abertos. O profeta viu. Ele viu os céus abertos, e aqui vinha descendo do céu em forma de pomba, e uma voz dizendo: esta é minha parte da terra. Eu li aqui. Só um instantinho aí. Eu li aqui. Como que eu não vi? Olha. Mas eu lembrei que eu li essa parte. Me desculpe mais uma vez. E vamos avançar aqui para o parágrafo 257. 257. Nós lemos aqui no domingo passado, né, dia 30. 257, me perdoe mais esta vez. Você diz: por que eles não veem? Uma vez Jesus disse a seus discípulos: a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. E essa é a razão pela qual você vem de 1.500 milhas. Vem, a vós vos é dado conhecer o reino. Vejam, amigos, vem até mesmo da África do Sul e arredores, esta hora tardia, quando a noiva está decidida a entrar no reino. Verdadeiramente não tenho tempo suficiente. Notem, observem agora. Veio. Agora, podem ver a si mesmo a semente da serpente? Veio como fiz perfeito? Agora, alguém disse, agora, como aquele sujeito em Tucson outro dia, tratando de, pode que ele escute a gravação, mas se assim é, homem, quero lhe dizer algo. Quando ele disse, Eva disse, aqui é onde eles se dirigem. Obtive um filho do Senhor, um varão do Senhor. Claro, certamente, Deus tem uma lei. Então eles se confundem, porque Eva, quando ganhou Caim, ela disse, alcancei do Senhor um varão. Notem, você toma uma semente e a semeia aqui fora no campo, onde há trigo, e então semeia abrolhos ali fora. Não me importa, o mesmo sol e a mesma chuva trazem a vida a essa semente. Deus tem uma lei, e essa lei não pode ser quebrada. Não me importa a mulher mais vil dentre o povo e o pior homem, solteiro e tudo, tivesse um assunto e vivessem juntos e produzissem um filho,
esse menino teria que vir pela lei de Deus. Porque não há outra maneira. Se você não crê, fazes de Satanás um criador. E então ele é um Deus. Oh, quão cegos vocês podem estar. Então Eva só podia gerar um filho pela lei, digo aqui da fertilidade, da gestação e tudo mais. De outra maneira, ela não geraria um filho. Toda é a lei de Deus. Plantou a semente na terra, ela tem que nascer. Não importa se é semente de soja, de milho, de feijão, de abrolho, do que for. Ela tem que nascer. E a mesma lei, como o irmão Brano está mostrando aqui, o mesmo poder que faz uma nascer, faz a outra nascer. Não há nenhuma diferença. A mesma lei que faz nascer um menino bonito, 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 faz nascer uma cobra, faz nascer um escorpião, faz nascer uma mosca. É a lei de Deus. Não tem como ser de outra maneira. Então, Caim teve que nascer também pela mesma lei que Abel, que todos os demais, que todos nós nascemos. Do mesmo jeito. Porque não há outra maneira. Se você não crê, fazes de Satanás um criador. E então ele é um Deus. Ó, quão cegos vocês podem estar. Veio a lei de Deus, seguro. Se ele alguma vez teve um bebê, a mim não me importa se eles eram Esaú, Jacó ou quem quer que fosse. A qualquer pessoa de má reputação, se fosse Judas, teve que vir por Deus. Deus tem uma lei. A Bíblia diz, o sol brilha sobre os justos e sobre os injustos. A água cai sobre os justos e o capítulo 6 de Hebreus diz que a chuva que muitas vezes cai sobre a terra para regá-la e prepará-la para aqueles pelos quais é lavrada, sabem, para fazer viver, porém da mesma água vivem os espinhos e os cardos, pela mesma luz solar, porque é lei de Deus madurar toda semente, fazer com que cada semente produza por si. Assim sendo, tinha que produzir a semente da serpente. E nunca estorvou a Deus. Cumpriu seu plano completo. Fez dele um redentor. Qualquer cego quase poderia ver isso, a menos que esteja oculto. O Deus deste mundo tem ocultado de você. Está tão claro como qualquer coisa que você possa ver. Aí está a sua semente da serpente. Agora notem, porém Jesus foi o princípio da criação de Deus. Agora, que faz a mulher quando o germe vem do sexo masculino? Agora neguem isso. A mulher não tem vida nela ao todo. Ela somente tem um pequeno óvulo, o qual é o terreno aqui fora. Como você toma um terreno e o ara, e põe um regador nele, e tira todos os germes fora dele, e nem mesmo a grama ou nada poderia crescer nele, e coloca adubo novamente, semeia a boa semente, e semeia outra semente, a mesma lei de Deus amadurecerá
ambas as sementes. Bem, Deus não estava intentando que ocorresse isso. Bem, porém, o que aconteceu? Bem, o esperma do macho carrega a hemoglobina, a qual é o sangue. No sangue está a vida. E se você alguma vez... Eu tenho observado fecundar o gado e coisas como essas. Irmão Tchacar e eu, levando-nos de um lado a outro, e os doutores e assim sucessivamente observando como acontecia, os químicos. Então aqui vem o esperma da fêmea, o que é um grupo de óvulos. Aqui vem o esperma do macho, o qual é um grupo de germes. Esse não tem nem um pouco de germe em si. É somente um coproduto do homem. Em primeiro lugar, assim, é como ela chegou aqui, e ela é somente um terreno. Aí está um óvulo. Tem um terreno fértil para esta vida. E esta vida se instala e avança. Há um mistério como esse. Talvez você diga, bom, o primeiro encontra, o resto morre. Bom, como? Quem o determina? Bom, o primeiro será o primeiro na frente. O primeiro óvulo na frente, o primeiro germe? Não. Possivelmente seja um óvulo diretamente atrás, no fundo, no meio do esperma, subirá um germe e o encontrará. Mostra que alguma inteligência determina se vai ser louro, moreno, se há de ser pequeno, grande, macho ou fêmea. Você não pode... Você não pode fazer nenhuma outra coisa acerca disso. Não funcionará. Você pode misturá-los e tudo, não fará nem um pouco de diferença. Deus o determina. Então não é o que está na frente. Sai algum lá no meio e toma a vaga. E depois de um momento, um pequeno germe se arrasta para esse terreno, o óvulo, que aí nele há uma semelhança de um pequeno rabo meneando-se, cai e aí começa a espinha dorsal do bebê. Que é ela então? Ela não tem semente, tem um terreno para receber semente. Assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás semeando a semente corrompida. Ele está falando aqui da parábola do semeador, não é isso? Porém a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol, tudo tem que crescer. Jesus disse, deixai-os crescer juntos. Naquele dia serão atados em molhos, os joios. E eles estão atados em molhos agora, em grandes organizações, indo ao grande peixe, o concílio mundial de igrejas. E qual é o final? Tem de ser queimadas. Meu Deus, hoje de manhã nós estávamos falando do joio, e aqui o irmão Brana falando do grande feixe. Eles estão se unindo, tornando uma só organização, é o grande feixe. E nós achamos bonito,
e achamos interessante, mas é o grande feixe sendo atado para ser queimado. Veja, tem de ser queimadas. Porém, o grão será tomado ao celeiro, onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva, do mesmo Jesus, que alimenta a noiva, alimenta eles também. O mesmo, a mesma Bíblia, não há nenhuma diferença. Aí você vai dizer, onde tem a mensagem? Não, esse é da mensagem. É um povo da mensagem, então com a mensagem na mão. Então podemos ir a qualquer lugar que estiver também pregando a Bíblia. A regra vale também para a Bíblia. Veja, então Deus fez dessa forma, o que nós podemos fazer? Então nós não podemos ir porque, então o joio está bebendo água, está tomando o mesmo sol, ele tem a mesma natureza do trigo. Não, ele é joio, está bebendo a mesma água, absorvendo a mesma água, na mesma terra, plantado juntinhos um do outro, as suas raízes entrelaçam. Mas um é joio, a sua natureza é joio. Não importa, o outro é trigo. O joio será atado no grande peixe e jogado no lago de fogo. A noiva será levada para a glória de Deus. Graças a Deus. 269. Uma árvore cítrica, é o limão, laranja e tal e companhia. Essa é uma árvore de laranjas que produzirá nele, se está enxertado nele uma romã, produzirá limão, produzirá toranja, porém não será uma laranja, porém está vivendo da mesma árvore que a árvore da laranja está produzindo. Então esses galhos estão enxertados em Jesus, mas o galho vai produzir segundo a sua natureza. Se enxertar um galho de limão num tronco de laranja, ele não vai produzir laranja, ele vai produzir limão. Se enxertar um galho de laranja num pé de limão, ele não vai produzir limão, vai produzir laranja. Então os galhos estão produzindo segundo suas espécies. Todos, porém, estão absorvendo do mesmo tronco. Aí o irmão Brana disse que teria que sair um broto do tronco original para ser a noiva. Ele disse isso em outras mensagens. Então tem que sair um broto do tronco original para produzir frutos da mesma espécie. Porque os galhos são galhos enxertados e eles produzirão segundo as suas espécies. Então tudo bonito, cada um mais bonito que o outro produzindo, e dão frutos lindos, mas cada um segundo a sua espécie. Porém, 270, as denominações têm sido enxertadas na videira, porque se eles reclamam ser cristãos, vivendo por meio disso, Caifás vocês sabem o que ele era. E naturalmente ele ainda profetizou. Eles vivem por meio disso. Desejaria que tivéssemos uma semana e simplesmente poderíamos esquadrinhar esse assunto e esclarecê-lo, tanto que você não falharia ao vê-lo. Agora, vou omitir algumas destas coisas. Agora observem. Vejam, estas mãos desenharam isso para a sua amada e a noiva, desenhando em terno amor para a sua noiva. Recordem que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra. Por quê?
o germe de Deus, a vida de Deus foi desenhada no ventre de uma mulher. Isso é certo, o qual era a terra. Muito bem. E então entrou a vida de Deus. Assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. Bem, glória a Deus, que Deus nos ajude mais uma vez. E então esse sangue de Deus, que estava ali por esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Para redimir a terra. Agora tem sido justificada, tem sido santificada, chamada e reclamada. E agora está por receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. Já pensou? Glória a Deus. Para Jesus e sua noiva. A terra será purificada. Quando a gente vê os assombros que estão sobre a terra, a gente costuma até desviar o entendimento para não sofrer mais do que o necessário, mas tudo está encaminhando para que ela sofra essa limpeza, para que para Jesus e sua noiva. E aí os demais em volta da cidade. E aí tem os servos, é muita coisa, né? E vocês são estas outras partes que saíram desta terra. Então veja, a gente não consegue ver fisicamente, medir fisicamente. Mas quando Jesus derrama seu sangue sobre a terra, ele estava ali purificando ela. Era uma parte dessa purificação. E da mesma maneira, a irmã Brana está dizendo, e vocês são estas outras partes que saíram desta terra. Por causa de quê? Por causa do sangue. E vocês são a parte da terra. Teu corpo mostrado aqui na terra num corpo. O corpo está para ser redimido. Agora a alma está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce por processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu sua alma. E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disto. Você está no processo agora, está crescendo de contínuo. Deus redimiu sua alma. Sua alma gostava das coisas do mundo. O espírito era contrário às coisas sagradas de Deus. Deus tocou na sua alma, redimiu a sua alma. Mas Ele está trabalhando também para redimir o corpo. Redimir o corpo, não foi o que São Paulo disse? Que Ele transformará os nossos corpos mortais para ser conforme o seu corpo glorioso. Aqui eu acho que é Romanos 8. Vamos achar aqui Romanos 8. Algo muito grande acerca dessa transformação. Por que nós temos que lutar ainda com o corpo? A nossa alma quer vir para a igreja, mas é uma força tremenda sobre o corpo, que às vezes faz com que o corpo vá fazer as coisas que não são corretas. Mas no fundo nosso há um grande desejo pela palavra. E quem não conseguiu ainda o dominar essa coisa, fica aí em cima do muro, não sabe se está do lado de cá, se está do lado de lá. Mas de qualquer forma, em grau maior ou menor,
a carne ainda nos incomoda. Deixa eu ver aqui. Porquanto, deixa eu achar aqui onde é que está. Deixa eu ver aqui. Está mais ou menos aqui no 22, no 20. Romanos 8, 20. Olha que interessante sobre a transformação. O 19. Porque a ardente... Atos 8, 19. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Nós, como vivemos dentro do nosso limite humano, nós temos assim aquela pressa de expectativa, ficamos aflitos que tais eventos aconteçam. Agora imagine a natureza que sabe o que está para acontecer, sabe como era, sabe como se tornou e sabe como será logo em breve. Aí o escritor está dizendo, a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos, isso é São Paulo dizendo, nós sabemos que toda a criação geme em uníssono, a uma só voz. E em uníssono sofre dores de parto até agora. A criação toda está gemendo. Há um só acordo, gemendo. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Viu? Que coisa? A nossa alma já foi redimida. A nossa alma não ama mais o mundo. Mas nosso corpo ainda é pegajoso. Por isso nós temos que fugir de determinadas coisas. Porque o corpo físico é pegajoso. Ele não foi redimido ainda. Mas está no processo. O irmão Brana está dizendo aqui, está crescendo. Você está no processo agora. Está crescendo de contínuo. Está crescendo. Então não saia da fila. Não saia da fila. Permaneça na fila. Porque tudo isso é que está prometido para nós. Olha que coisa. Graças a Deus. Tem algo mais interessante aqui também. Porque somos salvos em esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Com paciência. Você tem que ter paciência com Deus. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos, orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Na outra tradução,
diz de gemidos inexprimíveis. Então ele está ali também na força de expressão, no entendimento humano, ele está também gemendo por nossas fraquezas, intercedendo por nós. Quando você ora, quando você pede a oração, ou você mesmo ora, ele está intercedendo por você. Essa aflição contínua, esse processo de pressão, de tudo mais, e nós estamos crescendo, e a terra também está tomando a forma. Só que o tempo de Deus fazer isso é muito longo, do ponto de vista humano. Por isso que parece que Deus não está fazendo nada. Mas é porque nós somos apenas uma minúscula parte dessa coisa tão grande. Por isso a gente não consegue ver que há não sei quantas centenas de anos estava lá aquele aguaceiro sobre a terra. Era uma parte desse processo. Depois um simples homem derramando seu sangue ali pelas ruas. E nós não temos condição de entender que ali está uma outra parte do processo de purificação da terra. Nós não entendemos que é muito grande, porque que a terra está reservada como um tesouro para o fogo. Então são um tempo longo demais para caber na nossa mente. Então nós somos, se você olhar, por exemplo, um desenho grande, muito grande, você chegar o rosto perto, você não consegue ver. Existem desenhos aí no mundo que civilizações fizeram, que só puderam ser descobertos pelas alturas de avião, porque quem está lá olhando não consegue ver. Tiveram que ver do alto, ver que é um desenho, ver que é algo projetado, bem feito, por causa da distância. Então, se a gente ficar com a cara grudada na tela, a gente não vai ver. Porque nós somos apenas uma pequena parte desse, vou chamar aqui do quebra-cabeça, mas do corpo. 272. Teu corpo foi justificação sob o batismo de Noé. Amém. E sua carne, quando caiu aí, e a terra há de ser purificada por fogo. A gente sabe que não será as bombas atômicas, serão as bombas. Elas são parte, mas é o fogo de Deus. Mas a humanidade conhecida, pela história conhecida, nunca viveu essa sensação de ser destruído totalmente, em qualquer momento. Nunca houve. É um medo que a gente não fica vendo ele o tempo todo, mas ele incomoda a todos. Há armas guardadas nessa terra que podem destruir a terra várias vezes. Nunca, não tem registro, não tem conhecimento de que algo poderia, feito pelo homem, destruir a terra. Há bem poucos anos, 50 quilômetros, 100 quilômetros, era o suficiente para uma pessoa esconder. E hoje nós temos ainda a ideia de esconder. Hoje não se esconde mais em lugar nenhum. Só tem um lugar de esconder. É debaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Porque na terra, onde for, tem alguém olhando. Tem alguém aqui que vai lá, que olha lá, que liga lá, que vê lá. Vai correr para onde? E isso tem pouco tempo. Não tem muito tempo isso. Então, difícil hoje se esconder. Vai para a mata hoje não é mais esconderijo. Ela está vigiada, tem gente lá nela o tempo todo. A mata é um grande tesouro, está sendo vigiado com armas. Então não tem como. Nós temos como esconder em Deus. Então a sensação de que nós estamos expostos a catástrofe o tempo todo, isso causa doenças. Isso dá esse nervosismo em todo mundo. Todo mundo nervoso.
Uma vez parece que eu ouvi uma pregação do pastor Joaquim, algo assim, mais ou menos. As pessoas estão com aquela educação todo dia, com aquela etiqueta, mas lá deixa qualquer coisa sair ali do controle para ver o nervosismo que todos estão. Todos estão nervosos ao extremo. Por quê? Aí o profeta fala em uma outra mensagem daquele animal que estava ali, uma corça, pastando tranquilamente. E ele ali observando, o irmão Branham, ele era um observador. Tudo que estava à volta dele, ele estava vendo, observando, medindo, calculando, olhando com detalhes. Dizer que de repente aquele animal começou a ficar nervoso. Ele dava uma bocada, levantava e olhava. E ele começou a ficar nervoso, e nervoso, e nervoso. E o irmão Branham diz assim: o que há com o sujeito? Por que ele está nervoso? Aí o irmão Branham, olhando com os binóculos, viu lá longe, viu o predador daquele animal. Viu um animal feroz lá, e ele não viu. O animalzinho não viu, mas pela sua natureza, pelo seu instinto, pelo faro e outras coisas mais, audição e tanta coisa, ele percebeu que o perigo se aproximava. O irmão Branham aplicou isso a nós. Nós não estamos vendo o monstro, mas ele está aí, caminhando a passos largos para destruir a humanidade. Eles não falam muito para não alarmar o mundo. Você já imaginou? Se os repórteres começarem, a polícia começar a mostrar os perigos que tem aí, o pouco em que mostra a gente já fica perturbado. Já imaginou se mostrasse todas as bombas? Países que estão pedindo paz, mas estão cheios de bombas até o pescoço. E as mais potentes, que aquela primeira que soltou lá, é um carroção velho que não serve muita coisa. Fez o estrago que fez, as de hoje são precisas. E elas vão sozinhas, teleguiadas. E, como diz, pode marcar o olho do alvo. Tchom, acaba com tudo. Então, veja bem, a humanidade vive nessa expectativa. Mas aí a mensagem está aqui. Graças a Deus. Aleluia. Com o batismo, e sua carne, quando saiu aí, e a terra há de ser purificada por fogo. Por fogo. Tudo que tem aí dizer que foi a barra de fogo, né, os grandes estrondos, foi fogo, depois esfriou, esquentou e foi rocha, tudo era derretido, era fogo, tudo que se vê, isso aqui tudo era derretido, o copo, tudo era fogo, tudo. Você pensa, esse copo aqui fez ele bonitinho, friozinho, não. Ele saiu lá da fábrica no fogo, era uma bola de fogo, né? Uma bola de fogo, esses aparelhos, Bíblia, papel, tudo que você pensar é fogo, fogo, fogo na pressão, é o fogo, é água, é fogo. É a caixa de som, ventilador, esse arame bonitinho ali, ó. A gente não faz ideia o fogo que trabalhou em cima aí para produzir tudo, né? E tudo é feito. É uma lei que Deus criou. Deus criou para transformar. Então, ó Deus, com batismo, então ela será purificada por fogo, o lugar onde você vive, com batismo do Espírito Santo, um lugar de morada para Cristo e sua noiva, a Nova Jerusalém. Observe esta cidade. É a cidade dele, é o futuro lar. Do noivo celestial e da noiva terreal. Já imaginou o preparativo para essa noiva? Que ele vem formando ela já há centenas de anos. Que ele tirou como São Pedro, Tiago que mencionou, que São Pedro havia dito ali naquela reunião, que Deus havia visitado os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Veja, então é esse povo que recebe o nome dele, e que é a sua noiva, e que é que vai morar nessa cidade. A nossa cidadania, a nossa cidade está nos céus. Ela está projetada na mente de Deus, e ela descerá, essa ordem será estabelecida nesta terra purificada.
ela será purificada, será queimado tudo que é imundície que tem nela. Então não fica brigando com as imundícias, elas vão ser queimadas. Queimadas, purificada, estabelecida a cidade de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar aqui com a Nova Jerusalém. Observe esta cidade. Que coisa, dá assim, tente imaginar o irmão Brana dizendo para você observar essa cidade. Observe esta cidade. Graças a Deus. Vamos anotar aqui, hoje é 6/1/2019, domingo à noite. Graças a Deus, observe esta cidade. Essa semana, observe esta cidade. O irmão Éder Vinícius pede oração em seu favor, pois não está se sentindo bem. Irmão Vinícius, Deus abençoe o irmão, viu? Deus te dê a graça. E que o sangue de Jesus Cristo esteja entre você e todo o mal. Se houver outro dia, nós continuaremos a leitura. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Observe essa cidade. Fica olhando para ela. Aqui a gente faz planos e constrói e desconstrói, faz isso, faz aquilo. Temos que fazer, faz parte da nossa natureza. Mas de repente, tudo é deixado por aí. A idade vai tirando as coisas da pessoa e tudo mais. Graças a Deus. Vamos cantar o 205? Fica conosco. Ajudem aí, cantem aí, 205. 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho. Tá certo? Senão a gente para e vocês começam. Iam falar a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio, o Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu, cante com a sua força, o amor. Como os discípulos te pedi na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam, fale a respeito de Jesus, Varão profeta que foi poderoso em obra, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, fica, amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pedir
Sentando à mesa, tomando pão, o abençoou. Partiu e deu, e eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pedi, na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Oh, glória a Deus! Fica conosco, com você durante a semana, durante a noite, na hora que está enfermo, na hora que está alegre, na sua viagem. Fica com cada um de nós, Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Diga assim: fica comigo, meu amado e bom Jesus. Fica comigo, meu amado e bom Jesus. Fica com meu irmão, com a minha irmã, meu amado e bom Jesus. Fique com a igreja, com todos os filhos, meu amado, nosso amado e bom Jesus. Fica com os irmãos que participam pela internet, meu amado, nosso amado e bom Jesus. Dê um trabalho, um emprego, um trabalho, um ganha-pão para mim, meu amado e bom Jesus. Ajude-me no meu trabalho, na minha empresa, no meu emprego, no meu negócio autônomo, seja lá como for, meu amado e bom Jesus. Oh Deus, ajuda-me na minha escola, no estudo, no aprendizado de uma profissão, meu amado e bom Jesus. Ajuda-me nos afazeres domésticos, meu amado e bom Jesus. Ajuda eu a cuidar da minha família, de todos, meu amado e bom Jesus. Oh, glória, não tem fim, nós poderíamos ficar aqui o resto da noite falando. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, muito bem. Graças a Deus. Então nós vamos para casa, ou para onde tiver que ir, viajar e companhia. E quarta-feira temos mais a partir das 19 horas e 15 minutos, horário de Rondônia. Tá? E todos estão convidados a estar aqui conosco, na rua Aracaju, número 2575, setor 3, em Ariquemes, Rondônia, Brasil. Todos são abençoados. Quem quiser ver a gravação de novo, está gravado lá na internet, não está? Então é só acessar Tabernáculo Ariquemes e assistir quantas vezes você desejar. Graças a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar um corinho? A Deus seja glória. A Deus seja glória. Oh Deus, ficou. A glória.
por ser grande amor. Amém. Vão em paz, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.